Bradbury, Natália. Acertei? Isso. Vai apresentar, então, o trabalho de finalização do estágio dela aqui no IPSE. Aqui na instituição, ela foi supervisionada pelas colegas Márcia Borer e Denise Sardi, e lá na UBRA, pela Aline Groff Vivian. A Natália, ela se formou já, né? Ela se formou pela UBRA, e hoje ela atende no Instituto Renascer e no consultório. Ela vai apresentar o trabalho Transitoriedades, a mudança no setting psicanalítico durante a pandemia. Esse trabalho, pelo que eu entendi, ela fez uma pesquisa no IPSE com os colegas, né, questionando sobre isso. Então, hoje ela vai apresentar, né, essa pesquisa, enfim. Estou curiosa, Natália, para te ouvir. Né? Sim. E, assim, a princípio, tu terá 30 minutos para a tua apresentação. Aí, depois, a gente vai ter 20 minutos para discussão, para questionamentos, tá? Tá. Então, a palavra é tua. Tá. Queria só pedir se a Fê consegue colocar as lâminas aí pra gente, para ir acompanhando. Daí fica mais fácil de organizar. Tem a primeira parte ali, que é só a apresentação, se puder botar no primeiro. Esse já é o segundo slide, né? Aí. Bom, gente, então eu sou a Natália, eu sou recém-formada, né, como a Gabriela falou, pela UBRA de Canoas, e eu realizei essa pesquisa dentro do IPSE, no meu último ano de estágio, que foi o estágio clínico que eu fiz aí, né, e uma das atividades era poder, de dentro da minha experiência de estágio, teria que sair um artigo, né, um trabalho, uma pesquisa científica em formato de artigo, como uma proposta da universidade, e que daí as gurias do IPSE, assim, abraçaram comigo, né, tanto a Márcia quanto a Denise, as diretoras também abriram espaço, foi muito legal, assim, muito bacana poder realizar esse trabalho, contando com toda essa estrutura, assim. Então, primeiro queria agradecer pelo espaço aberto, né, pelas portas abertas aí pelo IPSE, para poder realizar minha pesquisa, assim, né. Acabou que eu entrei em contato com muitas profissionais que são vinculadas também à instituição, né. Acredito que algumas devem estar aqui assistindo. Deixa eu ver. Agora por nome eu não estou lembrando, que foi bastante gente, mas acredito que algumas profissionais devem estar assistindo, ou então podem assistir depois também. Então, meu trabalho chama Transitoriedades, a percepção de psicoterapeutas de orientação analítica acerca da transição para atendimento online nesse contexto clínico pandêmico. Que foi a ideia, né? Poder entender um pouco melhor e de forma quali, né? Como que esses profissionais que atuam sob essa perspectiva da psicanálise entenderam essa transição, partindo de um pressuposto teórico, que eu, pelo menos, né, quando comecei a investigar, assim, a fazer as minhas leituras para entender um pouco mais sobre o tema, vi que, no geral, a psicanálise tende a ser um pouco tradicional, assim, né? Então, eu vi muitos autores falando sobre como é difícil essa prática online, e me bateu essa curiosidade, assim, para eu poder entender um pouco melhor já que a gente foi levado a isso, né? Foi uma onda que aconteceu, uma situação assim de saúde, né, de uma emergência sanitária, onde todo mundo foi levado a se reinventar, a psicologia e a psicanálise, assim, também, né, pensando nessa prática, assim, por essa outra vertente teórica, todo mundo foi levado a se modificar, a transitar, por isso o nome do trabalho também, né, a gente foi convidado a transitar para um outro ambiente, e me foi motivo de curiosidade ouvir um pouco das pessoas, né? Mais do que a literatura, assim, mais do que o que já estava escrito. O próximo slide para eu ver nem. Ah, tá. Só para finalizar assim essa parte de um resumo, né? Esse foi um trabalho qualitativo, descritivo, exploratório. Então, eu fui a campo mesmo, né, para conversar com os profissionais. É uma pesquisa que eu, pelo menos na época ali, né, 2021 foi o início, ainda não tinha encontrado trabalhos de campo,
Eu sei que até a Sofia, que é aí do IPSI, também já tinha feito um trabalho parecido durante a pandemia, assim, acabou que eu não tive oportunidade de ler, mas eu não encontrei muitos, assim, então a ideia foi também poder trazer alguma contribuição de campo, né, para dentro dessa discussão, assim. Então, sobre a psicoterapia online, o uso das TICs, né, das tecnologias de informação e comunicação na clínica, não é novidade. Desde os anos 90, então, desde que existe um acesso um pouco mais geral sobre, né, nas tecnologias, a gente já discute sobre o tema. Em 2013, a APA lançou um manual, né, manual de práticas em telepsicologia, e que daí ali ela define, delimita um pouco esse atendimento online como um segmento de telesaúde, né? E aí ali regulamenta, dá algumas orientações para os profissionais. Então, pensa que 10 anos atrás, 9 anos atrás, já existia um manual também nos orientando como trabalhar com isso, né? Esse manual, ele está em inglês, eu não sei se agora já tem uma versão traduzida, mas, enfim, ele existe já faz mais tempo, assim, do que a gente, às vezes, no senso comum, ou quem não tem esse conhecimento, assim, possa não saber, né? Então, no Brasil, a legislação, né, e o CFP, também o nosso conselho, eles já regulamentam a prática da psicoterapia online desde 2018. Porém, como a gente sabe, a situação de crise sanitária trouxe reformulações no ano de 2020, né? Então, por conta dessa transição, né, desse trânsito que a gente teve que fazer, que eu falei antes, assim, o CFP reviu também algumas coisas e passou novas orientações, né? Que são aqueles documentos todos que a gente acessa através do portal do Conselho. O principal critério hoje para a prática online, né, de um psicólogo, enfim, se atua na linha psicanalítica ou não, mas para o psicólogo poder trabalhar com atendimento online, é a inscrição ativa na plataforma EPSI, então precisa estar regulamentado ali dentro, né? Lá tu entra, cadastra, coloca uma justificativa de por que tu acredita que o teu trabalho online pode ser feito, né? Então tem todo um embasamento, uma preocupação do conselho em relação a isso, para poder filtrar e entender por que esse profissional busca essa forma de trabalho também, né? E aí, claro, segue condicionado a respeitar as disposições do Código de Ética e outras diretrizes que vão sendo lançadas conforme também essa perspectiva do online toma conta da nossa realidade, assim, do cotidiano, né? Pode passar, Fê, por favor. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Ai, que bom. Não dá para me ver, depois eu ligo a câmera para vocês me verem. Sobre a psicanálise e o digital, né? Algumas pesquisas apontam que o atendimento digital sob esse olhar analítico é viável e que já faz parte do cotidiano do terapeuta, mesmo antes da pandemia, né? Foi um estudo, eu nunca sei falar o sobrenome dela, a Wei, que é aqui, ali de Porto Alegre, até ela escreveu um completo, assim, bem com esse olhar psicanalítico, ali no ano de 2020 mesmo, né, no primeiro ano de pandemia, a respeito disso, e ela considera, né, o Carlino ali também, em 2011, já falava bem antes até, né, mas ambos autores, assim, já traziam essa coisa de que é possível, né, trabalhar com esse recurso online e que os recursos, todas as TICs, todas as tecnologias de informação, comunicação, já fazem parte do nosso set, mesmo que talvez a gente não tivesse percebido, né? Mas o uso de recursos, a alusão às redes sociais, por exemplo, qualquer fragmento que possa trazer a tecnologia, ele já faz parte da gente, né? Essa nova maneira de ser, assim, também. Essa interação, ela é muito mais próxima. E aí, essa parte aqui eu lembro que é do Carlino, que os fenômenos transferenciais, a interpretação, holding e a função de testemunha do paciente pode ser sustentado pelo psicanalista ou pelo terapeuta sem prejuízos significativos, né? Então, esses autores já acreditam que é possível, sim, uma prática psicanalítica através do ambiente digital. As mudanças no setting, ganhos, as mudanças no setting, né? Então, alguns autores também já traziam, né, essa discussão, ganhos e perdas. Alguns autores se posicionaram
contra, outros a favor, enfim, realmente uma discussão que cresceu ao longo da pandemia, já existia, mas que é unânime, né, que essa parte do recontrato, do refazer as combinações, né, pensando nessa estrutura de setting, são necessárias para poder fazer um atendimento online, porque tudo que a gente sabia antes dessa perspectiva tecnológica tratava do presencial, né, tratava do sensorial, muitas vezes, do olhar, do toque, do cheiro, enfim, dessas coisas sensoriais presenciais e que, né, um recontrato acaba fazendo parte do processo. E aí botei umas aspas ali, né, que o setting do psicanalista está dentro da cabeça dele e vai com ele aonde for. Então, esse recontrato, ele existe considerando algumas mudanças, né, para o ambiente online, mas também essa estrutura do setting acaba sendo algo mais do interno, que parte do terapeuta e que parte também do contrato, dessa combinação da dupla terapêutica. A perda do setting, sobre a perda do setting, que também foi uma das coisas que eu me propus a pesquisar, assim, né, como que esses terapeutas se sentiram a respeito dessa mudança e talvez da sensação de perda do setting tradicional, habitual, presencial, e a incerteza do que permanecerá na vida anterior, né, quando o isolamento acabar. Então, o Wertzmann e Romão Dias, eles trouxeram isso na discussão do artigo deles, assim, né, de que o analista precisou lidar durante a pandemia com essa incerteza, assim, com essa insegurança de como seria essa mudança em relação à troca para online. Você pode passar, por favor, Fê? Bom, eu já tinha falado um pouquinho antes sobre a pesquisa, assim, né, a estrutura de pesquisa em si, mas é um estudo qualitativo, descritivo, exploratório em campo, né? Então, eu busquei compreender os significados que as pessoas dão aos fenômenos, somando isso com o ambiente, com o contexto, e comigo, com a própria pesquisadora, como um instrumento de coleta, então, também através da observação. Então, somando isso com questionário, entrevista, foi da onde saíram os resultados que a gente vai discutir daqui a pouco. A coleta foi realizada através de um questionário, assim, foi um pré-questionário, assim, uma pré-entrevista, digamos, né, para eu poder também selecionar quais pessoas estavam aptas, quais não, para poder participar da pesquisa. E após esse primeiro momento ali de questionário geral, uma entrevista semi-estruturada, que foi presencial ou online, conforme a preferência do participante voluntário. Então, a gente conseguiu negociar isso também, já podendo incluir o tema da pesquisa, né, na forma de trabalhar também. A pesquisa no total, depois no final das contas, assim, ficou composta de 8 participantes voluntários, todas mulheres, todas mulheres. Pode passar, por favor? Os objetivos da pesquisa, então, foram compreender a percepção dos psicoterapeutas, né? Isso já está no título, assim, através da abordagem analítica sobre a transição para o ambiente online, essa mudança do setting, mais olhando para dentro do setting, especialmente, de que forma que esses psicoterapeutas se adaptaram ao novo cenário, quais elementos que eles identificam, assim, que facilitaram e os que dificultaram também as mudanças, e se foi percebido algum processo de luto em relação ao antigo setting. Pode passar, Fê, por favor. Aqui tá bem pequenininho, mas aqui eu só coloquei alguns gráficos para facilitar um pouco a nossa leitura de quem foram essas participantes, né? Então, todas mulheres, faixa etária ficou bem variado, assim, tanto pessoas mais terapeutas mais jovens quanto terapeutas mais experientes participaram, né? Mas a maior parte das pessoas que cederam dados tiveram, então, entre 46 e 55 anos. Não necessariamente a faixa etária, a idade dessas pessoas tem a ver com o tempo de prática, né? Com o tempo de atuação, e também não tem relação com o tempo de clínica online, por exemplo. Então, o tempo de atuação, eu tive 50% das participantes que estavam recém-formadas, acho que dá para botar recém-formadas, né? Que estavam com 2 anos
ou um pouquinho mais, entre 2 e 5 anos de formadas. Então, terapeutas com esse tempo de experiência, né? Tivemos 13% das terapeutas tinham 15 anos ou mais de experiência, 25% tinham 5 anos ou mais, então ficou assim bem misto, né? As pessoas que estavam cedendo esses dados, e que eu acho que é importante poder mostrar isso do tempo de atuação e também do tempo de clínica, presencial ou online, como uma forma também de poder sustentar um pouco melhor a parte em que eu trabalho as questões de perda do setting e de luto, né? Porque eu acho que quanto mais tempo de experiência, esse setting se estrutura melhor também dentro do terapeuta, né? Então, talvez uma das hipóteses assim que surgiu ao longo do trabalho foi essa, né? De que talvez quanto mais estruturado esse setting presencial dentro do terapeuta, talvez tenha sido mais difícil essa transição depois. Mas daí nos resultados a gente vai ver. A clínica presencial, então, a maior parte das participantes tinha só 2 anos, entre 2 e 5 anos, né, de experiência. E na clínica online, a maior parte das participantes tinha 2 anos ou mais, mas que começou esse 2 anos ou mais ali considerando a pandemia mesmo, né? Nenhuma das terapeutas. Não, teve essa de 2 anos ou mais, teve uma delas que tinha uma experiência prévia, assim, um pouco antes com o atendimento online, mas de resto, todas elas começaram já durante a pandemia o atendimento. Pode passar, Fê, por favor. Agora, os resultados e discussão, assim, né? Então, eu estava apresentando a parte mais teórica, a pesquisa que eu fiz antes. E, bom, nos resultados e discussão, eu acabei dividindo né, todos os dados, assim, as análises de entrevista em 2 tópicos maiores. Um deles são as adaptações necessárias. Então, tudo que surgiu referente às adaptações que os profissionais quiseram fazer estão colocadas dentro desse, né, isso que eu vou falar agora, assim. O novo setting de dentro e o velho setting de fora. Isso é uma brincadeira que eu escolhi fazer com os subtítulos, assim, com as palavras mesmo, né? Porque o setting, como eu já tinha botado aquelas aspas antes ali, né? Alguns autores trazem, tá estruturado dentro do terapeuta, vai com ele aonde ele for. Então, que novo setting de dentro do terapeuta que surge no momento em que a gente precisa reestruturar, recontratar, precisa né, olhar de novo para certos aspectos assim da prática, principalmente pensando no ambiente online. Só um minutinho que eu estou achando a página certinho aqui. Aqui. Então, um dos resultados que surgiu desse novo setting de dentro, que alguns profissionais trouxeram, é que o próprio atendimento por si só já foi um processo de adaptação muito necessário, e que o fato de as pessoas, né, as terapeutas terem que se adaptar com um novo formato por si só já foi uma grande adaptação, assim, e que no início passaram por dificuldades até de entender o formato. Muitas palavras que surgiram assim foram relatos de medo, de incerteza, de insegurança, de como seria essa prática e será que é viável, será que não, né? Quase uma sensação de desamparo, assim, bem pensando assim naquela época bem do início da pandemia, né? Assim, março de 2020, que estava todo mundo sem saber o que fazer nem para onde ir. Então, os relatos circularam mais por esse espaço-tempo, vamos botar assim, de que só o atendimento em si já foi um processo de adaptação muito grande para a maior parte das profissionais. Porque teve que se olhar também, né, para aspectos psicológicos, cognitivos, emocionais, comportamentais e físicos desse novo processo para esse processo de transição, né, de um novo setting assim virtual. E aí sobre esse lado mais humanizado do terapeuta, as dificuldades encontradas caminham junto com essa instabilidade, né, com o medo que a própria crise de saúde trouxe para todos. Então, essa narrativa é muito forte, assim, né, a respeito dessa adaptação inicial. Outra adaptação que foi feita
e que apareceu bastante ao longo, né, das entrevistas, foi a da preparação e apropriação teórico-técnica para poder oferecer um bom trabalho, né? Apareceu como uma adaptação que muitos profissionais, às vezes, tinham dúvidas sobre o manejo técnico adequado, se os pacientes teriam aderência ao tratamento ou não, quais eram as ferramentas de trabalho. Bom, se eu estou em casa e tem barulho no fundo, eu posso ou não posso realizar esse atendimento? E se meu paciente está com outra pessoa na sala, isso funciona ou não funciona? Então, coisas assim da orientação técnica mesmo, da literatura, também foram trazidas como uma adaptação que praticamente todas as profissionais precisaram ir buscar informação, e buscar grupos de estudo, e buscar apoio em algum lugar para poder continuar ofertando um trabalho clínico pautado na qualidade, na ética, assim, também, né? Deixa eu ver o que mais, dúvidas sobre o manejo. Isso. E aí ficou bem claro que no início da pandemia essa apropriação técnica era muito limitada, mas que na própria narrativa, assim, né, das entrevistas, ao longo do tempo, essas profissionais buscaram aprofundar os estudos como uma forma de se sentir seguras, né, na sua prática. E aqui surge uma outra coisa interessante. Algumas profissionais trouxeram essa perspectiva da profissão solitária, que é o fazer clínico, e de o quanto a pandemia mudou e foi necessária uma adaptação nesse sentido, na busca de grupos, supervisões, uma rede de psicólogos, né, naquele momento, assim. Então, uma outra adaptação que também surgiu, assim, bastante pautada foi essa, de que os grupos acabaram entrando para a rotina do clínico, e que nem sempre, antes da pandemia, ou enfim, costumava ser dessa forma. Isso vai até de encontro, né, com algumas coisas da literatura que já apareciam antes. Wetzmann e Romão Dias, que eu já tinha citado esses autores antes, eu acho que são autoras, colocam, né, que para a elaboração do terapeuta a respeito do seu próprio trabalho é necessário uma higiene, né, e que essa higiene pode ser feita através dessas redes de apoio. Então, acabou que esse resultado da pesquisa também vai de encontro, assim, com algumas coisas da literatura que já estavam postas. Consegui fazendo também esse jogo, assim, né, de comparativo entre o que eu encontrei aqui e o que já estava colocado em outros trabalhos. Outra coisa de adaptação que apareceu diz respeito ao corpo em si, né? Então, as profissionais trouxeram inicialmente uma queixa, assim, de que o setting do online acabou trazendo muitas dores, né? Dores nas costas, dores no braço, dor de cabeça. Foi muito sentido no corpo esse processo de transição, e que isso também foi uma adaptação bem importante que a maior parte delas precisou fazer. Então, investimentos da ordem concreta surgiram mesmo, assim, né? Então, um cenário para poder fazer o atendimento e ser sempre aquele mesmo fundo ali, né? Como uma forma de manter certa coerência também para os pacientes. Cadeiras, esses mousepad, né? Equipamentos, assim, não é ortopédico, ergonômicos, para poder facilitar um pouco. Essa adaptação também surgiu bastante citada, no sentido de poder melhorar, já que, né, no consultório existe uma poltrona, existe um sofá, existe um ambiente um pouco mais confortável, pensando que a prática clínica, eu acho, na maioria dos casos, acaba sendo um trabalho de algumas horas por dia, assim, né? Então, é cansativo. No consultório acaba sendo um espaço um pouco mais confortável, e em casa essa adaptação precisou ser feita, assim. Pode deixar nesse. Agora eu tenho o velho. Pode voltar, Fê, desculpa. Tem um outro tópico que também fala das adaptações, e que daí é o jogo contrário, assim, né? O velho setting de fora. O velho setting de fora é uma brincadeira, assim, no sentido também, retomando aquela aspas que eu tinha colocado antes, né, de que o setting ele acaba sempre sendo velho, porque ele é sempre o mesmo, né, ele tá sempre com o terapeuta, né, através dos estudos, e, enfim, a gente vai estruturando isso dentro da gente, e ele acaba sendo sempre o mesmo, aspas, né,
apesar do ambiente diferente, ele continua sendo o velho setting de fora. Então, sobre esse setting que já existia e precisou ser reorganizado, o que surgiu, assim, principalmente, as participantes trouxeram, principalmente em relação à dificuldade, né, a essa readaptação para propor um novo contrato. Então, essa foi um ponto bem discutido, assim, até quero ler uma aspas, assim, né, um trecho de uma das participantes que coloca, assim, um pouco do problema de definir o setting em alguns aspectos, como horário, as pautas, e daí eu percebi no online que se eu não definisse essas coisas, não deixasse isso bem claro, né, isso, as aspas ali, o paciente ia mandar em mim. Então, a terapeuta trouxe isso, assim, de que foi mais difícil de reorganizar por conta do quê? E né, a gente conversando depois e aparecendo também em outras entrevistas, por conta de quê? De que esse paciente não está no ambiente controlado do consultório, né? Ele está no ambiente de casa, enfim, do trabalho, independente de onde essa pessoa que acessa a psicoterapia está alocada, ela está sob controle desse espaço. A outra grande vertente assim de resultados, uma delas foi as adaptações necessárias, né, que surgiram assim ao longo das entrevistas, e a outra no geral foi uma outra categoria que eu consegui organizar, foram as percepções sobre a transição de sete, e que daí dizem respeito de que o online é o novo normal, um pouco sobre essa perspectiva de profissão, né, o que os profissionais conseguiram situar pensando em psicologia e profissão, e por último esse tópico que é sentindo falta do calor, e que fala um pouquinho dessa perspectiva do luto, assim, né, do que foi sentido falta, enquanto teve o isolamento mais rígido, assim, né, eu acredito que agora que está no misto deve estar um pouco diferente, já dá espaço para outra pesquisa também. Mas só um minutinho que eu tenho que virar a página aqui. Tá. O online é o novo normal. Sobre isso, os resultados que eu consegui encontrar apontam para um movimento de rápida incorporação dos recursos, né, dessas tecnologias como ferramenta de trabalho. Então, apareceu que esses profissionais conseguiram rapidamente, de uma forma muito positiva, incorporar, né, esse atendimento online e naturalizar o uso dessa modalidade dentro da sua prática de trabalho, o que foi um resultado bastante surpreendente se a gente for comparar isso com a literatura que eu consegui encontrar antes, assim, né, de poder realizar o trabalho de campo. O que mais? Sim, outra coisa que também apareceu em relação a esse online ser o novo normal diz respeito a uma integração, então apareceu muito nas falas quase que uma ideia de complementaridade, assim, de que uma coisa pode vir a complementar a outra, no sentido de que o tratamento muitas vezes foi viabilizado e que até hoje algumas profissionais que não estão mais atendendo só online atendem na modalidade híbrida, né? Então fica possível essa negociação com o paciente, né, o paciente terapeuta, para que o tratamento ocorra tanto presencial quanto online, enfim, essa flexibilidade, né, foi viabilizada, assim. Isso também foi bastante citado. Essa receptividade dos profissionais, ela vai na contramão, né, como eu falei, daquilo que eu tinha comentado da literatura. Que mais sobre essa adequação? Sugerem conceitos psicanalíticos. Sim. Apesar de conceitos psicanalíticos, às vezes, bastante rígidos, a literatura, e também apareceu nas falas, assim, pode trazer bastante benefícios, né? Desde que cumpra alguns requisitos básicos, assim, né? Desde que o terapeuta consiga preservar bem as funções transferenciais, o holding. É possível realizar esse atendimento e ele foi bem aceito pelos profissionais. Nessa discussão sobre psicologia, profissão, no geral, as percepções dos terapeutas vão de encontro ao novo normal, assim mesmo, né? De que o online agora faz parte da nossa realidade e que os terapeutas, isso é uma aspas assim, de vários participantes falaram, né?
de que a tecnologia ela vai vindo para o terapeuta de uma maneira ou de outra, e que a gente tem que se desenvolver a partir das tecnologias, utilizá-las na prática, para divulgação, para pesquisa, precisa se adequar ao tempo que a gente vive, né? Então, quase todas as profissionais acabaram aceitando muito bem e entendendo que o online agora faz parte também da nossa profissão, né? Por isso que eu até escolhi profissão e psi como um subtítulo ali, porque eu acho que a partir da pandemia, o nosso olhar para pensar a psicologia, pensar a prática clínica, principalmente, não tem como a gente olhar para isso e não validar o online, né? E isso apareceu bastante na fala também das profissionais, entendendo que, inclusive, como eu tinha falado lá no início, a tecnologia vai aparecer dentro do setting, independente de ser um atendimento online ou não. Isso já faz parte da nossa realidade, cada vez mais. Também surgiram alguns desafios, né? Os profissionais trouxeram alguns desafios a respeito do excesso de estímulos e invasões no setting, assim, né? Bom, aqui minha apresentação tá de exemplo, né? Eu tô no meu ambiente de trabalho, veio criança correndo, gritando, e infelizmente isso faz parte. Eu acho que agora já tá todo mundo mais acostumado, mas no início, quando ainda não tinha também orientações técnicas e tantas discussões, isso foi motivo de muita preocupação, assim, e eu ainda acho que teoricamente é uma discussão a ser feita, né? Como que funciona essa interação com os estímulos externos e de que maneira que o profissional consegue incorporar isso para isso se tornar um conteúdo, né, de trabalho, assim, dentro do setting terapêutico. Então, essa também foi um desafio, uma dificuldade que as profissionais trouxeram, mas que, ao mesmo tempo, logo ali na frente, elas já comentam também que é o tipo de manejo técnico que apesar do profissional da clínica presencial não estar acostumado a fazer, conseguiram se adaptar, assim, né? Buscaram se reinventar, buscaram flexibilizar algumas coisas em torno de poder aceitar essa nova forma de trabalho, assim. Bom, acho que já deve ter passado meus 5 minutos, né? Mas só para finalizar ali, sentindo falta do calor, é um último tópico, assim, que diz respeito a essa sensação do luto, da perda, né? E que todas as profissionais que trouxeram um pouco desse aspecto mais do seu lado afetivo perceberam que a proximidade, a afetividade, o calor mesmo, foi uma das coisas mais sentidas, que foi sentida falta, assim, do lado do ponto de vista do terapeuta, e que houve bastante dificuldade de vincular, principalmente nos pacientes novos. Então, esse contato inicial no online, as terapeutas relatam que foi um pouco mais complicado, mas que ao longo do processo acabou dando certo. Enfim, foi uma adaptação também, foi uma mudança, né, uma transição necessária de ser feita, mas que existe essa dificuldade, e inclusive teve, se não me engano, foram 2 das terapeutas que comentaram que não pretendem não atender mais online, por exemplo, que essa questão assim de sentir falta do calor foi tão forte, né, foi tão difícil, tão complicado, que elas não pretendem retomar, assim, a não ser, claro, numa outra situação de crise, algo que seja do externo, assim, mas por opção própria, se sentem melhor, trabalhando melhor, enfim, podendo utilizar melhor os seus recursos enquanto terapeuta, fazendo esse acolhimento de forma presencial. Enfim, sobre esse tópico, eu acho que é isso, assim. Ah, tá, tem uma última coisa que também apareceu, é a palavra vazio, essa sensação de vazio, né? Algumas terapeutas comentaram que foram visitar durante a pandemia, quando a gente estava em isolamento, foram visitar seus locais de trabalho, sua clínica, algumas iam regar as plantinhas do consultório, e que ficou essa sensação do vazio, né? De uma clínica vazia. Por isso até que eu pedi para a Fernanda colocar a foto das cadeiras vazias, assim, né? Porque no momento em que a gente faz essa transição, a gente passa por esse local do vazio, e que agora, eu acho, nesse momento, nem sei se dá para dizer pós-pandêmico, começam a sair trabalhos como esse meu e muitos outros, né? Se a gente vai pesquisar, tem muita coisa sendo construída na literatura, justamente para poder preencher esses espaços vazios que ficaram, né? Essa parte teórica que ainda está em construção, que ainda está, que tem que ser trazida para o coletivo, tem que ser trazida para a discussão, para poder preencher esse espaço vazio com algo, assim, né?
Enfim, é isso. Acho que o meu trabalho pretendeu investigar, entender um pouco melhor como que esses profissionais sentiram, né? E sobre esse tema específico do luto, dessa perda da moldura do setting psicanalítico tradicional, eu não cheguei a encontrar nenhuma literatura específico do luto, tá? Não cheguei a encontrar nenhuma literatura, e aí abre espaço para que novas pesquisas sejam feitas, assim, né? Eu achei que isso é bem importante também, essa parte do vazio, essa parte que é um pouco mais densa, assim, mais profunda, se a gente for pensar num olhar psicanalítico. Um convite, né? Tanto para mim quanto para vocês. Fica a ideia aí para a gente poder também aprofundar, discutir, entender um pouco melhor de que forma é a falta também, né? O vazio, a falta. Enfim. Isso, Acho que Natália. é isso, gente. É isso. Não, na verdade, não é isso. Eu queria mais tempo porque não Ah, deu para falar. olha que eu te dei mais tempo. Sim, sim. Mas eu convido vocês, talvez, para ler o trabalho, né? Se alguém tiver interesse, eu posso disponibilizar o arquivo. Eu acho que fica melhor, assim. A Ótimo, acho que apresentação ficou sim. caótica, assim, que essas crianças vieram aqui e fiquei nervosa, mas agora deu certo. Não, mas tu apresentou muito bem. A gente conseguiu te ouvir, deu Ah, tudo certo, tá? que bom. Agora eu vou ligar Uhum, então aqui, eu acho. tá. Agora se E, travar um. e agora, nesse momento, então, eu vou abrir, né, o chat, enfim, a palavra agora é com vocês, para perguntar alguma coisa para a Natália, para trazer, enfim, alguma reflexão. Uhum. Tem alguém querendo falar? Eu não estou vendo aqui. A Márcia. Ah, Márcia. Márcia, pode falar. Márcia, tem que se aproximar. Fala daí, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim? Sim. Sim. Eu quero dar parabéns para a Natália, né, pela conclusão do estágio no IPSE, né, por esse 1 ano que ela ficou conosco, né, por esse trabalho bastante diferente que ela fez no estágio, né, o IPSE já fazia pesquisa, mas a Natália traz, assim, a pesquisa para dentro do estágio, né, se dispôs a essa inovação, assim, dentro do estágio, né, foi a nossa primeira estagiária da Ubra de Canoas, né, e acho que foi super importante a escolha do tema, né, desse momento, né, de crise, essa transição, assim, acho que a Natália captou muito bem essa oportunidade de poder escutar os terapeutas, né, e ver como é que eles encararam esse momento e poder trazer isso para a pesquisa. Então, a gente fica muito feliz com a finalização do estágio da Natália, né? Deseja muito sucesso profissional para ela, agora já psicóloga, né? E muito feliz de ela ter aberto esse espaço de fazer pesquisa dentro do estágio, que isso é novo, né? Então, parabéns, Natália. Ai, Márcia, obrigada. Eu já agradeci antes ali no início, mas acho que cabe reforçar os agradecimentos para ti, para Denise. Tu que me deu a ideia, né? Tu é mãe desse trabalho aqui também, né? A gente acabou construindo um pouco juntas também, assim, a ideia do tema, né, Márcia? Tu me deu a sugestão, comprei a ideia e tá aí. Tá aí um trabalho que foi feito, deu bastante trabalho. No total, ficaram 30 páginas de artigo, eu tenho que reduzir. Bem contente, assim, com a oportunidade do IPSE, as portas abertas, assim, foi bastante legal. Eu até imaginei que talvez não ia dar, né? E no fim a gente conseguiu também o acesso com as diretoras, enfim. Eu fiquei bem contente e fico feliz também de ter aberto esse espaço de pesquisa dentro do estágio, né? Porque eu acho que é bastante importante que a gente que está ainda na graduação, que está nesse processo de aprendizado, possa também estar envolvido com pesquisa, porque são contribuições importantes que a gente tem para dar, justamente por estar em contato direto, assim, né? Eu sei que a maioria dos psicólogos continua estudando e é muito necessário que a gente continue, né, se atualizando, mas colocar isso no âmbito da pesquisa, colocar para fora, né, um pouco da nossa experiência, é importante. Enfim,
espero que saiam mais pesquisas, assim, né? Que saiam novos trabalhos, assim. A porta está aberta, então, como disse a Márcia, eu abri esse espaço. Espero que ele continue sendo utilizado. Posso falar? Estão me ouvindo? Pode falar, Soraya, meu microfone aqui não estava abrindo. Tá certo, vou aproveitar a sequência, então, do áudio aberto. Bom, eu acho que em nome do IPSE a gente agradece pela tua contribuição, né? Eu acho que a gente foi aberta contigo, né, Natália, com a tua proposta, e eu acho que é uma proposta que veio no momento certo, porque nunca foi tão importante da gente conversar sobre a psicoterapia online do ponto de vista do terapeuta. O que aconteceu com o terapeuta? E aí, eu te ouvindo, eu fiquei me lembrando de como é que foi o meu início lá na pandemia, que eu não tinha vivência nenhuma de atender online, e me veio aquela história, o que eu faço agora? Né? Então, claro que rapidamente, como tu mesmo falaste, né, a gente se adaptou, e aí me agarrei no primeiro momento ao WhatsApp, depois a gente foi aprendendo a lidar com outras ferramentas, né? Eu fui vendo quem é que iria aderir, quem não ia aderir, as crianças pequenas não podiam, não conseguiam, enfim. Então, foi todo um movimento, foi todo um desgaste que todos nós passamos por isso, compartilhamos muito, acho que foi muito importante também a gente ter essas trocas, assim, com os colegas, como é que estão fazendo e como é que faz, enfim, né? E eu tive uma vivência esse ano, recentemente, que eu fraturei meu pé, fiquei 3 semanas sem poder ir no consultório, e a diferença de mim em relação àquela época, né? Lógico que tem a chateação, enfim, de fraturar um pé, é óbvio, mas em relação ao trabalho foi muito mais tranquilo, né? Os pacientes já estavam acostumados. Claro que alguns novamente ficaram de fora, porque só poderiam ser, enfim, atendidos no presencial, né? Por serem crianças muito pequenas, né? Mais regressivas. Mas, assim, eu vi uma diferença em mim. E eu acho que essa diferença acontece com todo mundo. Eu acho que está todo mundo trabalhando de uma forma híbrida. A gente tem pacientes online, eu tenho pacientes que seguiram online até hoje, que não querem ir para o presencial, que não são dessa cidade, não moram em Novo Hamburgo, não querem mais, eles querem fazer online. E está funcionando, né? Então, acho que, enfim, eu acho que todo mundo cresceu com isso, né? Eu acho que teve algo bom nessa pandemia, né? A maioria que teve da pandemia foi ruim, mas, assim, é um aspecto positivo de crescimento, da gente se adaptar e poder fazer psicoterapia, sem perder os nossos princípios, né? Que eu acho que isso é os princípios da técnica, né? Mas eu tinha uma pergunta para fazer para a Natália, tá? Além desse comentário, é a questão de que se os teus entrevistados falam da faixa etária dos pacientes, de como lidar com, digamos, com determinados pacientes, por exemplo, crianças menores, crianças maiores, as intrusões do ambiente, né? A mãe tem que, daqui a pouco, ligar o áudio, chamar para ser chamada para ligar a ferramenta, enfim. Se tu chegaste a ouvir também alguns depoimentos nesse sentido. Oi, Soraya. Sim, eu acho que é bem importante tu trazer, de certa forma, tu traz um outro depoimento, assim, também, de como foi a tua experiência, de como tá sendo, né? E eu acho que a tua fala sela bem, assim, tanto a minha apresentação quanto os resultados desse trabalho, porque no geral, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe, todo mundo passou por elas em maior ou menor grau, sendo terapeuta, não sendo, mas o saldo foi favorável, assim, né? Os resultados que apareceram é que a maior parte das terapeutas foram favoráveis e estão bem adaptadas, assim, com esse novo formato, né? E que isso é muito bom, que bom, porque é mais uma possibilidade de trabalho que surge, né? Enfim, sobre a tua pergunta, eu achei muito bom, porque eu não incluí isso na pesquisa, e agora eu fiquei pensando que talvez eu pudesse ter incluído, né? De perguntar para os terapeutas qual que é a faixa etária que eles trabalham. Mas eu me recordo, sim, algumas coisas surgiram, mas essa não foi uma das perguntas da minha entrevista semi-estruturada ali que eu coloquei, né? Qual que é a faixa etária que os terapeutas costumam atender. Mas surgiram alguns relatos, sim, da dificuldade de atendimento com criança, né? Principalmente o atendimento infantil, assim. E, inclusive, uma das terapeutas optou por não trabalhar. Ela
costumava fazer o atendimento infantil no consultório, fez a tentativa do online e optou depois por ficar só no atendimento de adultos por conta da dificuldade, assim mesmo, de... Eu lembro que ela falou foco da atenção da criança, assim, né, de conseguir manter uma atividade ali na tela e, ao mesmo tempo, essa criança não ir para outro lugar, para outros estímulos, assim, e ela acabou desistindo. Essa é o que eu me recordo, assim, eu nem cheguei a colocar isso no trabalho, eu acho, mas eu me recordo de ela falando isso. E se tu A gente tem... Desculpa, Natália, achei que tu havia terminado. Não, pode falar, Gabi. Tá, é que a gente tem mais 3 inscritos, e aí eu vou ter que encerrar em função do tempo. Então, a Denise, a Valdereza e a Sofia, nessa Ai, ordem. sim. Tá. Tá, vou falar bem rápido, né? Não tem como não dar os parabéns para a Natália, né? Que foi nossa estagiária, né? Um período que ela esteve com nós, muito bom de escutar, Natália, da pesquisa. E também colocar, né? Que também pode ter no estágio a experiência do online, né? Com uma paciente adulta, que eu acho que foi bem rico para ti também, né? Então é isso, né? Então, boa sorte também na tua profissão, já tá, né? Como psicóloga aí junto com a gente. Então é isso. Parabéns, Natália. Obrigada, Denise. E tu sabe que eu tive a experiência de atendimento online no estágio e agora eu já estou formada, já estou com CRP trabalhando e eu estou com pacientes online. Me possibilitou eu já começar a trabalhar assim e me sentir segura, né, com essa prática. Foi bem legal poder ter isso no estágio. Mas, enfim, acho vamos passar ali, senão não vai dar tempo. Tá, bom, primeiro quero parabenizar, né? Até quando eu vi a chamada, pensei, que coisa bem boa, a gente poder começar a falar, né, disso, né, desses atendimentos online. E eu queria te trazer, assim, algumas coisas ao longo do tempo. Eu recordo que antes da pandemia, talvez uns 10 anos antes, 8, sempre tinha essa questão qual, né, que se estava correto fazer, né, estava permitido ou não. E eu recordo que eu tinha um paciente que foi antes da pandemia, uns 8 anos antes da pandemia, 8, 10. O paciente meu foi para São Paulo e era um adolescente e se entendeu que ele precisaria fazer e seria riquíssimo se continuasse, e eu fiz o atendimento dele online, né, nesse período ali. Foi assim, e é interessante porque tinham várias situações que, como ele foi para um internato, então ele tinha que ficar encontrando lugares, né? E desde então já era possível a gente pensar o que ele estava revelando, né? Já tudo aquilo dentro de um psiquismo que se revelava ali, de toda a dinâmica dele. Enfim, mas aí o que acontece, né? Eu me recordo que tinha sempre essa questão se estava autorizado ou não, se era possível ou não, né? E eu acho que em alguns momentos quem fazia até ficava meio assim, não contando, porque podia ser, né, acusado de. E no encontro, no Congresso da Sociedade de Psicanálise, um ano antes, uma pessoa apresentou uma análise online e as pessoas criticaram muito, né? E uma das pessoas que eu estudo, que é o Paim, ele diz hoje, né, que ali ele sentou pau e meio ano depois ele estava fazendo. Então, como as coisas também são dinâmicas, e eu acho que é importante, estou trazendo assim para a gente, para compartilhar, né, o que é dinâmico, né, na nossa vida, e que talvez a gente pudesse muitas coisas não ver de uma forma tão dura. A gente precisa, eu acho que compreender o que está se passando ali no setting, né? Claro, eu acho que algumas coisas de poder conter, de poder proteger o paciente, né? Porque também ficar sentado na sala, passando pessoas e fazendo sessão, não dá, né? Não dá. Então, mas se ele faz isso, ele está revelando algo dele. Mas, enfim, eu estou aí agora, estou todo tempo, queria compartilhar com vocês essa vivência minha, assim, né, te ouvir, assim, acho que é bem interessante, botando no papel e podendo pensar sobre todas essas mudanças, e é mais uma ferramenta de trabalho nossa. Só mais uma coisinha, tem o pessoal
aí de propaganda, diz que nós, assim, evoluímos, não sei se evoluímos, mas digamos assim, corremos 10 anos na frente, coisas que ocorreriam daqui em torno de 10 anos, por conta da pandemia, se apresentou e a gente teve que administrar. Tá? Parabéns para ti. Catalisou alguns processos, a pandemia fez a gente se adaptar mesmo. Né? Sim. Sofia? Valdeir, pelas palavras. Agora vai dar tempo da gente conversar mais, mas fica aberto também o meu contato, se quiser continuar a conversa por outro lugar, tudo certo também. Então, agora tá, a Sofia, gente. então, né? Bom dia, né? Primeiro, eu queria parabenizar a Natália. Vou ser bem breve, porque eu sei que a gente está no horário, né? Mas mais para poder parabenizar ela e dizer que eu fico muito feliz de poder escutar esse trabalho, ver essa apresentação que foi feito tudo assim com muito cuidado, muita ética, né? E fiquei me lembrando do meu TCC que eu fiz também sobre a psicoterapia online e agora minha dissertação de mestrado que é sobre a psicoterapia online com crianças. Então eu já estou estudando esse tema, né? E pretendo agora começar, estou em fase de finalização do projeto, né? E vou começar em seguida, né? Depois da qualificação, a coleta dos dados para ver a percepção, né, dos terapeutas, dos responsáveis, né, das crianças, sobre esse processo de psicoterapia. Acho que é muito importante a gente abrir esses espaços para a gente poder pensar. É isso. E parabéns, Natália. Eu fiquei curiosa por ler teu trabalho. Sim, a gente tem que fazer essa troca de figurinha, né, Sofia? Até porque eu acho que a gente tem interesses em comum, assim, de pesquisa. Eu também tenho vontade de seguir a linha de mestrado estudando sobre a tecnologia, assim, o quanto ela modifica as relações e, né, nesse trabalho aqui foi a percepção dos terapeutas em relação ao trabalho, enfim. Mas, no geral, acho que é um tema que me chama atenção, assim, também. Que legal. A gente pode seguir conversando também. Tá certo? Posso falar um minutinho, Gabriela? Claro. Um minutinho. Eu quero parabenizar, então, a Natália. Gostei muito da tua pesquisa, Natália, porque... e os envolvidos, né? A Márcia, a Denise, o IPSE, a coordenação da Gabriela também hoje, parabéns. E dizer que as pesquisas são importantes para a psicoterapia psicanalítica, sabe? É importante que se faça um espaço e documentário, acho que é uma ideia muito importante para nós, né? Para nós termos essa comparação com outras linhas de atendimento. Isso que eu queria dizer. Gostei muito, né? E é importante ver, depois de passado um tempo a posteriori, como o Freud nos ensinou, né? Esse distanciamento, podermos falar muito ainda sobre o que aprendemos do dia para a noite, né? E também esse teu trabalho nos faz vermos como a pandemia, né, o impacto da pandemia atuou em cada psicoterapeuta e como ele teve que lidar com essa diversidade. Muito bom, muito obrigada, um beijo para todos os envolvidos. Tá certo. Obrigada, Gila, obrigada às gurias, todo mundo que se propôs também a assistir, né, se colocou à disposição, né, se doou o seu tempo para ouvir um pouquinho, assim, do meu trabalho. A apresentação, eu não consegui falar muitas coisas que também eram importantes, então eu coloco o trabalho à disposição. Acho que eu vou deixar o arquivo do artigo com as meninas ali da secretaria. Se alguém tiver interesse em ler, se quiser entrar em contato comigo, também eu fico à disposição. É uma discussão que está aberta, né? Tem muitas lacunas, assim como a Soraya sugeriu ali, né? Me fez a pergunta do público. Tem muitas lacunas e muitos espaços que eu percebi durante a pesquisa que ainda são pontos de pesquisa, que ainda são pontos de estudo, pontos de discussão que a gente precisa ir atrás. Então, estou aberta para discussão. Enfim, é isso, gente. Obrigada. Natália, a Ana Leal Zanche te mandou aqui pelo chat uma mensagem também, te parabenizando, né? Depois tu dá uma olhadinha no chat.
Mas eu também fiquei pensando, assim, né, rapidamente também, eu não gosto de ficar nessa posição de coordenação, porque tem que controlar tempo, e eu não gosto muito de controlar o tempo. Mas, assim, né, eu fico pensando sempre na questão da presença, na importância da presença do analista. Independente, assim, né, imagina a gente viver uma pandemia, a importância de poder estar presente na vida, né, dos pacientes, disso se manter, né? Então, porque se a gente for parar para pensar, às vezes tu tá lá no consultório, vocês já devem ter ouvido isso, né? E tá preocupado com alguma coisa, então não está lá. Está fisicamente, mas não está mentalmente. Então, essa disponibilidade de mente, eu acho que vai além do espaço físico. Só para trazer algo que eu fiquei pensando também. Mas eu vou te dar os parabéns também, Natália, achei muito legal a tua pesquisa, parabéns pelo teu trabalho, e preciso falar sobre os próximos eventos, para finalizar, então, esse momento. Nos dias 29 e 30 desse mês, e no dia 13 de outubro, teremos a jornada interna do IPSE, com os trabalhos indicados, né, dentro de cada disciplina, e desde já todos os associados estão convidados. No dia 22 de outubro, teremos o primeiro espaço literário do IPSE, com exposição de livros para venda, e 3 lançamentos, com a Elaine Tonello, Celso Gutfren e Ana Meira. E a gente vai estar esperando por todos vocês, tá? Então, acho que é isso, que bom que a gente vai sair assim pensando sobre essa questão do setting. A Soraya quer falar? Só para complementar, dia 22 de outubro, além desse Espaço Literário IPSE, o nome, né, que a gente está dando para esse encontro dos livros aqui, mas é também um momento de confraternização. A gente já contratou um food truck de cachorro-quentes e a gente faz questão que quem puder vir possa aderir, porque daí vai ser um momento também que a gente vai confraternizar, além dos livros, a gente, como instituição, vai confraternizar, tá? Então, a gente está esperando vocês aderirem também a isso. E é aberto também, tá? Não é só associados do IPSE, né? Mas também outras pessoas que quiserem. O espaço literário, né? Também dessa confraternização, né? Com os cachorros quentes aí. Tá. O almoço. Eu acho que para finalizar, nós podemos abrir os microfones para aplaudir a Natália, né? Pelo trabalho dela, por todo esse processo de finalização, então, de estágio. Vamos abrir os microfones? Então, acho que é isso, meus parabéns, que coisa boa, muito sucesso para ti, Natália. Obrigada, Gabriela. Prazer em te conhecer também. Prazer, querida.